Sejam bem-vindos ao nosso podcast, nosso episódio número 2. E no episódio de hoje, nós temos uma convidada mais do que especial, especialista em dor e movimento, Érica Batista. Bem-vinda! Muito obrigada, Grace. Agradeço o seu convite. Hoje o nosso bate-papo sobre dor e movimento é de uma importância tão ímpar para todo mundo, né? Quem nunca teve dor? Então, agradeço demais o seu convite. Nossa, eu que agradeço por você estar aqui. Érica, dor, né? Quem não tem dor, né, gente? Quem tá assistindo a gente aí, todo mundo tem uma dor. Que parte do corpo de vocês mais sentem dores, né? Eu percebo nas minhas aulas, é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu falo, pessoal, que parte do corpo de vocês sentem mais tensão ou dor no dia a dia? Aí é padrão. Galera aponta aqui e na lombar. Hoje em dia todo mundo tem uma dor, porque trabalhou muito tempo sentado, é muito tempo no celular, é computador. Como é que você vê isso? Como é que é lá na sua clínica? Tipo, porque todo mundo tem um remedinho em casa porque tem uma dor de alguma coisa e vai se automedicando e vai levando essa dor, né? Que doideira isso. Isso que você falou, Grace, é muito importante, né? Porque a pessoa vai levando a dor. Né? E por que dói? Eu sempre faço essa pergunta, né? Por que dói a lombar? Né? Será que realmente o problema está na própria lombar? Ah, mas eu fiz exame. Exame é tão inespecífico, porque se a gente for fazer exame em toda a população, a maioria vai ter alguma alteração, porque a gente vai envelhecendo, então é esperado. Mas por que alguns sentem dor, outros não? Exato. Porque se já que é uma alteração e é esperada para a maioria, então todo mundo tinha que sentir, ou a grande maioria teria que sentir. Não. E aí eu sempre faço essa pergunta, por que dói? Né? Por que dói? Érica, por que dói? Por que a gente sente dor, né? Na verdade, a dor, ela surgiu como um mecanismo de proteção, né? Então, é o corpo avisando que algo está diferente no nosso corpo. E ao longo... Então, dor era relacionada à lesão. Então, quando eu estudei na fisioterapia há 15 anos, era muito isso. Dor nociceptiva relacionada à lesão. Então, por isso que a gente vem desse modelo, que dor é lesão. Então, algo está errado no meu corpo. Só que aí a dor cronifica, né? Então, a dor que cronifica, ela tem modulações cerebrais. Então, o nosso cérebro aprende a ter dor. Olha, que loucura isso. A pessoa vai se acostumando com essa dor. E o cérebro aprendeu a ter dor. Por fatores ambientais, fatores culturais, né? Então, viver em São Paulo já é um estresse, né? Tá satisfeito com o trabalho, com o relacionamento, né? Com o ambiente familiar, com o que eu me proponho, qual é o meu propósito. Né? Então, tudo, como eu gerencio o meu sono, a alimentação. Então, são vários itens, vários pontos que a gente precisa considerar. Né? Então, por exemplo, mulher estressada, mulher ansiosa, tem muita probabilidade de ter dor na cervical. Aí a gente culpa quem? O telefone. Ou seja, se fosse só o telefone, todo mundo ia ter dor na cervical. Exatamente. E isso não acontece, né? Então, eu sempre brinco assim, você vai no saguão, por exemplo, do aeroporto, tá todo mundo no telefone, no notebook, e aí se você gritar lá, quem tem dor aqui na cervical? Vai um outro levantar. Mas tem um perfil comportamental que vai ter mais dor. Então, como eu gerencio minha ansiedade, meu estresse, minhas insatisfações. Então, a dor não tá ligada somente ao que eu tô fazendo, mas a minha forma de pensar, as minhas questões emocionais, tá ligado também a tudo ambientais, isso. Por exemplo, o latino, o brasileiro, ele sente mais dor. Uma mulher, para ter, por exemplo, um filho, parto natural, parto normal, ela vai sentir mais dor do que, por exemplo, uma colombiana, uma venezuelana. Então, o fator cultural também interfere na dor. Então, eu digo sempre assim, uma analogia muito boa é que a dor é um produto do cérebro. A dor crônica, porque a dor que tem lesão, por exemplo, bati meu pé, me machuquei. Né? Uma dor nociceptiva, tem uma lesão ali ocorrendo. Né? Então, é para avisar que o teu pé não tá legal, de proteção. Mas a dor que é crônica, que a maioria que a gente recebe já são de clientes cronificados, então uma dor que já está acima de 12 semanas, ela é um produto do cérebro. Então, eu vou no mercado, por exemplo, e o que eu boto no meu carrinho? Sono ruim, ansiedade, não sabe viver o presente, né? Se preocupa demais com o futuro ou vive no passado, tristeza, depressão, né? A própria satisfação no trabalho, o estresse, né? Satisfação em casa. Será que eu curto ser quem eu sou, estar onde eu estou? Né? Então, tudo isso é o nosso produto que a gente vai levando. Água. Será que a gente bebe água? Né? Então, será que a gente se move?
Quantas pessoas estão... Eu lembro que eu tinha uma paciente que eu fui avaliar ela, eu falei, quanto tempo você fica sentada? Ela, 16 horas. Então, em São Paulo tem esse muito convite, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que ter. E aí, que horas a gente para e fala, não, eu preciso me cuidar, porque eu estou sentada há 16 horas e eu não fui no banheiro, eu não prestei atenção se eu estou com fome, né? E a gente vai entrando nesse ciclo automático. Então, o que a gente sai com o nosso carrinho de supermercado? A gente pode sair com frutas, verduras, né, água, ou a gente pode sair cheio de produto lá, embalado, e achar que tá comprando saúde. Nossa, maravilhoso. Eu nem interrompi porque eu tava aqui pensando em mim, né? Isso que você comentou, por exemplo, meu marido, ele passa 8 horas ali sentado, mas ele não é uma pessoa estressada. Ele é tranquilo, fala assim, você tem dor aqui? Não, se eu passo o tempo que ele passa sentado, a minha mente, como ela tem uma característica de ser mais agitada, né? Então, eu sinto que eu faço essa atenção, nossa, no final do dia eu ia estar acabada de dor nas costas. E realmente não é todo mundo que tá ali, mexendo no celular, ou sentado, tal, que tem esse mesmo tipo de dor. Mas a pessoa que tem dor, é o que você falou, como ela se acostuma. Tem gente que não sabe o que é viver uma vida sem dor. Pra ela é normal. Por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, aquela dor que vai andando pelo corpo inteiro. A pessoa, ela nem sabe o que é. Viver sem aquilo. E o foco, ansiedade, estresse. Ansiedade. Estresse, foco, ansiedade, depressão, é você jogar o fósforo onde já tá pegando fogo. Então, por isso que as práticas de mindfulness, de atenção plena, de viver o presente, a própria atividade física, né? Vai caminhar, cara. Caminhada não é para cardiorrespiratório. Então, é outra coisa que o profissional do movimento, ele precisa mudar. Ele precisa ir além de... isso aqui é para cardiorrespiratório. Não para prevenir infarto, hipertensão. Mas quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer uma caminhada, não porque o médico mandou, porque também o obrigado não funciona de nada. Exato. Aquilo ali tem tanto mecanismo anti-inflamatório, tantas citocinas anti-inflamatórias sendo, né, depositadas, tanto opioides, então aquilo ali é um analgésico natural. Então eu brinco, até pra dor de chifre, cara, vai caminhar. Mas caminhar descalço, caminhar calçado. Caminhar calçado, caminhar. Tô na praia, né? Vai caminhar descalço, né? Sente essa questão também energética, porque a gente é energia, né? Isso não é viagem de coisas, a gente é energia. E outra coisa, quando a gente faz qualquer movimento consciente, isso tem modificação cerebral. Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu a ter dor, por N fatores, a gente também desaprende através de prática de movimento consciente. Então, é um cérebro que ele é modificado. Não é só o coração, os vasos, o músculo. Entendi. Sistema nervoso central. Então, quer dizer que o simples fato da pessoa, ela fala, eu nunca tenho tempo. Mas só dela ter caminhado para ir ali na padaria, caminhado para ir ali no mercado, aquilo já tem um efeito na redução de dor dela. Faz bem para a coluna, faz bem para a circulação das pernas, faz bem... Aquilo já tem um processo de... É sistêmico, né? Aí depende de como ela enxerga isso. Como é que ela tem esse pensamento, no sentido de vou na padaria porque eu gosto, né? Tá. Ou vou na padaria, puta merda, tô indo na padaria, que saco, tenho que andar. Isso então, também vai influenciar, né? Depende do pensamento, né? Por isso que não funciona. Tem um estudo que foi feito com ratos, de botar os ratos naquela roda, simulando uma caminhada rápida. Então, o rato que foi colocado, obrigado, ele não melhorou nada. Então, tem que partir do indivíduo. E, de novo, é consciência, né? Exatamente. Então, por que vou caminhar? Por que vou me exercitar? Por que vou para o yoga, para o pilates, para a fisioterapia, né? E as pessoas arrastam corrente. Exatamente. Eu acho que quanto mais você sabe os benefícios daquilo, eu sinto, pelo menos, mais dá vontade de fazer. Por exemplo, toda vez que eu vejo um vídeo que ir pra musculação, por exemplo, eu não gosto de fazer musculação. Mas todas as vezes que eu vejo um médico, um professor falando dos benefícios de você ter mais músculos nas pernas e etc., eu falo, puta, eu vou pra musculação agora. Porque tem muita gente que fala assim, vai lá caminhar porque faz bem. Vai lá pra fazer atividade física porque faz bem. Né? Mas o que é fazer bem, né? Qual que é o efeito disso? Tipo, igual você falou, eu caminho, aí eu tenho um efeito, sei lá, mais no nervo, eu tenho mais porque aquilo melhora a minha circulação sanguínea. Porque às vezes fala assim, come bem que faz bem. Dorme cedo pra você ficar... Mas por quê, né? Eu sinto, quanto mais eu sei, assim, dessas coisas, mais me motiva, sabe? Quando eu sei esses porquês, assim, pra mim...
Faz muito sentido. E a gente aprendeu outra coisa, Grace, a dicotomia, mente e corpo, né? Então, parece que a mente, o cérebro, eles mandam, então eles são controladores centrais e aí o corpo só responde, né? Por isso que a nossa área do movimento é tão vulgarizada. Porque a gente, na verdade, não separa nada de nada, né? Então, o que eu penso influencia, a minha atitude, a minha consciência naquilo influencia, né? A minha ignorância, né? Tudo isso influencia. E não tem essa de separar, não é só ser, não é só no sentido de eu preciso ser o fulano de tal, eu preciso ter esse título, eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa ter um momento de se autocuidar, né? Porque se a gente quer viver a vida na sua plenitude e não ter dor, por exemplo, muita gente fala a dor está relacionada com o envelhecimento. Não necessariamente. Porque, de novo, depende de como você gerencia estresse, como é que é o teu sono, né? Quanto satisfeito você é. Eu fui para o Maranhão agora, conheci os Lençóis, e o que mais me surpreendeu naquela população é que eles são extremamente pobres. Mas você não vê ninguém reclamando, ninguém puto, ninguém triste, ninguém insatisfeito. Tá todo mundo ali feliz. São pobres em relação a quem mora em São Paulo, digamos, né? Pobreza financeira. Mas o que eles têm de riqueza ali, do saber que quanto eu estou em contato com a natureza interfere. O quanto eu estou feliz com o que eu faço. Essa né? é a riqueza que traz tudo, né? Porque quem vive nas grandes cidades, você tem tudo, né? Mas falta um ar puro. Nossa, eu fui casar uma amiga na semana passada em Santa Catarina. Estamos eu e meu marido lá na praia. Aí vejo 3 adolescentes dando risada. Aí vem um menino pra conversar com a gente. Aí eu olhei pra ele e falei, quer ver que eles fizeram uma aposta pra esse menino ter coragem de vir falar com a gente? O menino do sul. Até ele falou, olha, é muito, muito longe de onde eu sou. O menino, todo o sotaquezinho dele e tal. Ele zoou a gente. Nós somos de São Paulo, capital. E ele falou assim, cara, deve ser muito estranho ter que fumar um maço de cigarro pra respirar um pouco de ar puro, né? Eu olhei assim pra ele e falei, moleque, você já tá me zoando, você nem me conhece. Por quê? Porque lá ele pode ser do sul, do interior, mas ele tem pelo menos ar puro. O que adianta? Eu ter lá, sou milionário, mas não tomo um sol, não piso na grama, não respiro um ar puro, não tenho bebo tempo, não tenho tempo. Não tenho tempo de me cuidar? Que doideira isso, né? E o quanto isso influencia na redução da dor, né? Perde vida, né? Porque a vida não é só isso. Exatamente. Né? Eu fiquei bem impressionada, assim. Porque eu fiquei uma semana lá e eu não vi uma pessoa de cara feia, resmungando, né? E aí você fala, cara, qual o sentido disso tudo? Né? Por que a gente fica sempre nessa, né? E quem tá aqui em São Paulo chega já sente esse estresse, né? E como não ser... Quando você chega aqui, você volta de qualquer lugar. Nossa, a gente chegou, entramos no carro, minha sogra foi pegar a gente. Quando eu abri um pouco o vidro, sem brincadeira, ele pode reproduzir essa fala pra você. Quando eu respirei, eu falei, nossa, cheiro de poluição na hora. Fora que você sente, parece um peso, assim, quando você chega aqui, né? Impressionante, cara. O fator ambiental. E como não interfere? Né? Como não interfere o fator ambiental? Então, a gente é exposto a mais estresse. Né? Logo, a gente vai ter também mais tendência a ter dor. Você acha que o estresse hoje é o maior causador de dor? Mais do que postura, hábito de trabalho? Você acha que... Acredito que a ansiedade, Grace. O Brasil, antes da pandemia, era o país mais ansioso do mundo. Né? 2015, mais ou menos, esses dados. Não sei, 2015, 2018. Então, a ansiedade, sim. Porque, de novo, é você jogar um fósforo num negócio que já tá atacando fogo, ou álcool no negócio que já tá lá, né? Então, a ansiedade, sim. E é bem isso, né? Porque quanto que a gente controla o futuro? Que controle que a gente tem de alguma coisa? Eu falo que a nossa mente, ela transita em 3 estágios. Passado, presente e futuro. E 90% do tempo, ela está ou em futuro ou passado. Então, isso aqui, que a gente tá agora... Então, a nossa vida, ela tá passando aqui, mas a gente não tá vivendo essa vida aqui. A gente tá vivendo na nossa mente, numa coisa que vai acontecer no futuro, ou então eu estou remoendo o tempo todo aquilo que aconteceu. E aí vem muito essa questão, né, de respiração. Então, trabalho meu estado de presença, vivo mais aqui,
Porque o tempo todo a gente tá, eu preciso terminar isso, porque daqui a pouco vai dar o resultado disso, porque depois né? Então, eu sempre assim, eu tô terminando, eu vou fazer esse podcast aqui, porque ele vai ficar bom, porque... Não, mas peraí, isso aqui é um momento de vida, eu quis tanto isso. Deixa eu relaxar e viver isso aqui, né? Curtir esse momento. Claro, às vezes a gente tá trabalhando no dia a dia, nem todo momento você vive alguma coisa que você gosta, né? Você quer que às vezes que aquilo acabe logo, você quer que tal. Mas a grande maioria do tempo, tudo é tempo de vida. Mais ou menos assim, se você soubesse que você fosse morrer daqui a 10 minutos, você não ia curtir o teu agora, né? Claro, a teoria é muito bonita, né? Colocar isso na prática é um pouco desafiador, mas é muito esse estado de presença, né? Parar, respirar, curtir mais. E é o que você falou, você vai para o Lençóis Maranhenses, você vai para algum outro lugar, como eles não têm tantos esses recursos que dispersam a nossa atenção e geram muita preocupação, eles podem descansar um pouco mais. Porque você tá mais ali, pé no chão, você não tem que se preocupar que você vai vestir a roupa XYZ, você não tem que se preocupar que você tem 10 milhões de coisas para arrumar na sua casa. Às vezes, mano, você tem uma televisão, você tem um fogão, você tem uma geladeira, você tem um sofá pra sentar e uma cadeira que você vai ficar sentado lá fora, olhando o pôr do sol, falando com o vizinho, pé descalço. Você vai estar curtindo aquela tarde. O que a gente faz? A gente tem um zilhão de coisas. É responder o WhatsApp, é Instagram, é as coisas que você tem que arrumar, é a roupa que você tem que dobrar, é o carro que você tem que mandar pra lavar, é o não sei o que lá. Mano, quando você vê aquilo forma um voo. E vai passando, né? E vai passando. Né? Aí chega... Nós estamos meio do ano agora. Cadê os 6 meses? Os 7 meses? Que foi? Você fala, passou tão rápido. Mas por que passou tão rápido? Porque a gente tá o tempo todo que você falou. Mente... Algumas pessoas têm mais tendência a isso, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu acho que o yoga salva muito a minha vida. E a minha? Eu acho... eu tenho certeza que se eu não fizesse yoga, eu seria uma das pessoas de empresa que trabalha em coisa normal. E com certeza eu estaria na tarja preta. Porque assim, toda vez que eu dou aula, eu faço um pouco da minha aula, né? Porque aí eu consigo fazer isso. E aí eu tô lá fazendo alguns movimentos, eu falo, nossa, quando eu termino eu falo, caraca, eu tava precisando muito disso. Eu termino a aula, não sei, eu tenho às vezes essa sensação que eu curti mais do que os alunos, tomara que seja o contrário. Mas eu falo, cara, era isso que eu tava precisando. Porque eu tive um estado de presença, eu tive um momento de estar ali, né? E o que você tá me falando faz muito sentido, Grace, porque eu não acredito em profissional da área da saúde, não tô nem falando do movimento mais grave ainda, que não se move. Então, para mim é muito bonito o discurso do médico que vai lá e fala assim, Grace, vai fazer caminhada. Mas ele não caminha, né? Caminha. Ele tá muito mais preocupado, sei lá, em atender, em ter agenda cheia, enfim. E aí, caminhada pra quê? Por quê? Né? Ou então, vai fazer fisioterapia, 10 sessões. Aí você joga a batata quente na mão do fisioterapeuta e aí o paciente acredita que em 10 sessões a gente vai tirar a dor dele, né? E aí é mágica? O que é isso, cara? Né? Não funciona assim. Porque se o negócio tá crônico, se eu tô sentindo essa dor, sei lá, eu tive uma dor na cervical há 20 anos. Eu fraturei minha cervical e aí isso cursou com uma dor crônica, porque há 20 anos ninguém sabia tratar absolutamente nada. E na minha cidade não tinha nem fisioterapeuta. E aí eu fui levando isso e virou uma dor crônica. Então, eu me acostumei a ter dor na cervical. Então, qualquer estresse, ansiedade, startava o desconforto na dor na cervical. E aí, quando eu comecei a fazer, por exemplo, acupuntura, a dor passou. E eu brinco que o meu acupunturista nunca pegou uma agulha e colocou na minha cervical ou no meu ombro, enfim. Nunca. Né? Mas por quê? Ele usou a acupuntura e todo o conhecimento que ele tem, que vai além de agulhamento, para modificar. Por que que eu tive aquela dor? Porque começou com um episódio agudo, foi uma lesão. Mas por que ficou? Né? O cérebro aprendeu a ter dor. E como é que desaprende? Né? Então, as práticas integrativas, como a acupuntura, como a meditação, como é o yoga, como é o pilates. Então, essas práticas que são plenas, porque usam todo o mesmo conceito de viver o presente, de estar aqui presente, elas funcionam. Mas qual o interesse disso? Exato, não vai patentear, ninguém vai patentear um negócio desse, ninguém vai ganhar rios de dinheiro, porque
Ontem eu estava estressada, antes de entrar, eu tenho toda terça às 20 horas, eu tenho umas práticas de método neuromiofacial, que como se fosse uma vertente de yoga. Atenção plena, né? E aí eu estava tão estressada, eu cheguei em casa, me debrucei assim na mesa, peguei as mãos assim, trouxe esse estímulo, né, que é um estímulo parasimpático, e fiquei lá debruçada. Coloquei no YouTube meditação guiada. E aí fiquei 10 minutos. Quando eu terminei aquilo, sabe, eu já estava assim com pensamento. Falei, gente, era disso que eu precisava, porque minha vontade era de fugir hoje, não querer mais trabalhar. Como é que eu vou cuidar de profissionais se eu tô com a cabeça a mil, né? E aí eu fui deitar, fiz a prática, já fiquei isso que você falou. Fui cuidar do outro, porque eu tenho que se atentar ao meu comando verbal, eu tenho que estar ali presente, né? E aí, às vezes o outro nem tá na presença, né? Eu tenho uma paciente que eu não consigo nem olhar pra ela na câmera, porque ela tá... levanta 50 bilhões de vezes, ela nem tá ali presente. E aí eu entendo também que isso não é problema meu, né? Porque a gente sempre traz, né? O outro, o outro, é falta de respeito, é falta de nada, é falta dele ter vida dele. Ele é o processo dele, né? Ele é o processo dele. E aí, quando eu fui pro quarto... Eu comecei a me cadastrar no evento de empreendedora feminina, não sei o que lá, e ele tá pedindo pra gente falar da história. E aí eu comecei a lembrar de todo o processo que se passou até eu chegar onde estou. Né? Então a gente esquece, Grace, Exato. dos processos dos problemas que mais a gente aprende com eles, né? Porque a gente tá aqui pra aprender alguma coisa. E aí, quando eu terminei aquilo, eu falei, cara, por que eu tava estressada mesmo, hein? Que bom, né? Já... Então, olhar, né? Pensamento. Quando a pessoa tá com dor, por exemplo, quem tá assistindo a gente, com certeza tem uma dor em alguma coisa. A pessoa tem uma dor na cervical, começou, tá lá, insiste. Dor na lombar, tá lá, insiste. Ela trabalha no computador, tem dor no punho, insiste. O que ela procura quando tá com dor? É o fisioterapeuta? Como é que funciona? Eu tô com dor, eu vou onde? Veja bem. A gente vive numa sociedade que é alienada. Tá. Alienada. Então, assim, tem um protocolo. Se você tá com dor, você vai. Se a dor for muito importante, você vai num pronto-socorro, você vai, né? Senão, você marca uma consulta. Né? E aí, nessa alienação, o que o médico tá lá para te servir? De duas coisas, ou cirurgia, se ele for cirurgião, ou de remédio, né? E é isso comprovadamente, porque a gente vive na geração do comprovado cientificamente, remédios, cirurgias, eles têm comprovação igual placebo, às vezes pior do que exercício. Então, a baixa comprovação dessas intervenções. Mas a gente vem de uma educação que o outro precisa intervir. Então, tem que enviar alguém externo para intervir na Grace. E o que a Grace faz por ela mesma? Entendi. Então, tudo é muito terceirizado. Então, vem dessa educação, desse modelo paternalista. Grace, você tá com dor? Vem aqui que eu vou te dar um remédio. Você tá com dor? Vem aqui que eu vou te fazer um exame. E aí? Quando é que a Grace toma as rédeas, né? Para de arrastar a corrente e toma as rédeas da vida dela e fala, o que eu posso mudar? Por que eu tô com dor? Né? Porque ontem minha vontade que eu tinha era de descer pro parque e correr, né? Vamos se mover mais, beber mais água, né? Por que isso tá me incomodando? E como é que eu fico nesse lugar de desconforto? Porque a vida não vai ser sempre do jeito que eu quero. A gente vive vida de adulto, né? Então, trazer esse protagonismo é muito importante. Só que aí tem um problema. Se eu não busco ser o protagonista da história, essa dor que é aguda, ela vai cronificando. Ela continua. Continua. Então, por exemplo... Eu tô lá, uma dor aguda na cervical, dor na lombar, vai, que é o que mais, né, digamos, eu ouço, assim. E aí a pessoa tá com medo, mas ela não tem essa consciência, né? Agora ela tá assistindo, ela fala, realmente, minha dor, então tem a ver com questões emocionais, tem a ver com estresse, tem a ver com, né, enfim. E aí tá bom, ela foi lá, de repente ela marcou uma consulta, foi no médico. O médico fez um raio-x, uma ressonância, sei lá, é isso, né, que faz? E aí foi lá e falou, você tá com uma hérnia de disco. E aí? Nesse caso, aí o médico vai mandar ele pra sessão de fisioterapia. Deveria. Tantas sessões. Deveria. Não é assim? Deveria. Não é assim que funciona? Me conta. Não... Deveria, né? Porque se ele tá com dor, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato que pode, né? Nesse quadro agudo, nesse caso mais crítico, começar a mudança de comportamento dele, né? Então, deveria ser assim.
Mas o fisioterapeuta também pode ser o profissional de primeiro contato. E a partir daí, por exemplo, Grace, vamos falar do yoga. Por exemplo, tem muita gente que fala, yoga me machucou a coluna, yoga me fez mal, já fiz yoga e travei minha coluna. Não é o yoga, cara. Porque o que você fez antes? Como é que você estava, teu estado emocional? Você estava presente ali realmente? Ou você estava querendo fazer um pouquinho mais? Porque esse um pouquinho mais, às vezes, é o que te machuca. Porque você não sabe respeitar o teu próprio corpo. Então, chega aqui, ó. A partir daqui, por que mais? E aí, a gente que pratica yoga, a gente sabe. Se eu quiser ir um pouquinho mais, eu me machuco, eu me lesiono, né? Exatamente. Então, a gente não conhece nem o nosso chega até aqui, eu vou. A partir daqui, eu tô abusando do meu corpo. Aí, qual é o problema? A técnica. Posso fazer um ponto aí? Isso que você tá falando, eu entro muito nas aulas em questão de... Às vezes a pessoa ela não sabe nem falar não pro outro. Ela deixa que o outro invada tanto... Tipo assim, tudo que você me pediu eu digo sim. Eu sou uma pessoa muito não sei o quê. E às vezes comigo, eu vou tanto também... na prática de atividade física, que eu sinto que eu sempre tenho que dar mais. Eu tenho que dar mais pro outro. E isso é só um paralelo, tá? Em questões que a gente vai ligando isso. Trazendo pra vida, né? Trazendo pra vida. Porque quanto mais eu fico nessa... Tipo, e aí quando eu vou praticar, eu tenho que parar e perceber. Será que eu tô sempre indo além dos meus limites, ao ponto que eu fico sempre deixando que... Eu nunca digo não, que os outros sempre me invadam, que eu sempre não saiba colocar limite. E aí eu vou lá e eu me machuco, porque é isso que acontece. E provar pra quem? Os outros me né? machucam, a vida me machuca, porque eu não sei fazer esse... Para. Mas era só um... E o quanto que o movimento, e aí você entrou numa vertente bem legal. O movimento, ele não é para músculos. É outra coisa que as pessoas pensam. Faz yoga para você aumentar a tua flexibilidade. Só se for na vida, né? A gente precisa de flexibilidade na vida. Faz yoga para melhorar, para aumentar a tua força. Então, o yoga ensina muito além de corpo físico, né? Porque, às vezes, a gente tá lá numa postura que é super desconfortável. E aí a cabeça começa a pirar. Puta... Blá, 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 blá. E, na verdade, é a mesma coisa na vida. E como é que eu me comporto? Porque vai vir, né? Vai me destabilizar. Vão vir provocações externas. Como é que eu me comporto? Porque tá desconfortável. E a vida é assim. Exatamente. Né? Então, o yoga, ele traz muito essa resistência, esse enraizamento. E o mais bacana... Um dia eu fui para um evento, era de bem-estar, uma feira de bem-estar, e eu fui falar sobre bem-estar. Antes de mim entrou um rapaz, com a equipe dele toda, academia de luxo em São Paulo, ticket R$1.500, aquele vucu-vucu, aquele alvoroço. Eu falei, gente, quem é esse rapaz tão importante que tá aqui? E aí ele entrou para falar de todas as firulas que tinha na academia dele. Muito legal. Mas qual o maior luxo que a gente tem, Grace? Você que pratica yoga, do que você precisa para estar ali vivendo a tua vida no presente? De que você precisa? Né? Tá. E aí eu falo, gente, as pessoas têm o maior luxo que elas poderiam ganhar e foi dada gratuitamente, porque ninguém pagou para estar vivo. Exatamente. Né? Ninguém paga para respirar. E o maior luxo elas têm dentro dela e elas não aproveitam, porque tudo tem que vir do externo. Exato. E aí como é que eu compenso o que falta? Que doideira, né? Então, pra pessoa que tá com dor, que ela foi lá, procurou o médico, tal, ele manda... Então, peraí, só pra eu entender, porque eu nunca passei por essa situação. Mas a pessoa que tá lá com uma hérnia, ela foi diagnosticada com uma hérnia. Tem médico que fala que tem que operar. O que essa pessoa faz? Então, aí ela começa, a partir de agora, a ter essa consciência de estilo de vida. Primeira coisa, onde é que eu busco um fisioterapeuta? É na clínica de Pilates? Então, Como é que eu acho o fisioterapeuta para eu começar essa questão do movimento, para essa minha cura e consciência vir através do movimento? Então, o fisioterapeuta, ele é profissional de primeiro contato. A gente não precisa de pedido médico para poder intervir. É outra coisa que culturalmente as pessoas acreditam que tem que passar pelo médico, o médico encaminha, né? Tá. Às vezes o médico não vai encaminhar. Né? Depende do interesse dele, quanto ele entende realmente que o movimento é a primeira estratégia de tratamento. Ou ele vai mandar você parar de se movimentar, ou ele vai te mandar pra cirurgia, é isso? Ou remédio, né? Toma o remédio, faz exame, aí vai procurar a causa. Hérnia, a maioria vai ter alguma alteração na coluna e nem por isso vai ter dor. Então, pode ser que a causa seja da hérnia. E aí eu tenho que tratar a Grace, não a hérnia. Né? Interessante Por isso que o yoga funciona. Porque vocês vão tratar o indivíduo na sua integralidade. Então não é o cara ficar fazendo alguma coisa só pra aquela... Não é local, porque o corpo é
total, integral, né? E aí, ter um profissional, acho que vale a pena procurar nesse primeiro momento, né? De busca de quem eu vou procurar. Procurar um profissional que entenda de dor, que entenda de disfunções de coluna, um profissional que faça curso, né? Então, conhecer o quanto que essa pessoa, ela não tá para reproduzir movimento. Porque se você olhar, sei lá, postura de yoga, você joga lá no teu Instagram, vai dar um monte de coisas acrobáticas. E qual o objetivo daquilo? Exatamente. É exposição, né? Porque às vezes a gente tá lá deitada, sei lá, na postura lá do cadáver e tá bem pra caramba e tá vivendo o presente. Ou eu posso estar lá na postura do cadáver e tá viajando na maionese, né? Gente, postura do cadáver é que chama Shavasana. É uma postura que você faz no final pra relaxar. Você tá deitado, igual você deita na cama, você fica lá, entendeu? É dessa postura. Isso. Então, eu posso estar ali e não tá vivendo o presente nada, sabe? Eu posso estar ali e a cabeça tá a mil. Então, precisa modificar comportamento, porque até agora deu errado, então como é que a gente muda? Entendi. Então, a pessoa foi lá, descobriu que essa dor dela é uma hérnia, então ela teve contato com o fisioterapeuta, então a intenção é que esse fisioterapeuta ajude essa pessoa a tratar como um todo, não é só ela ficar fazendo movimento, mas a alimentação, atividade física, emocional, é uma coisa maior, porque aquela hérnia veio não só dela ficar sentada, né? É isso? Sim, e assim, o sentado é o novo sedentário. As pessoas que ficam sentadas, elas já são mais rígidas, né? Mais sem vascularização, assim, digamos. Então, se eu não me movo, aí eu já tenho um problema. Então, o sedentarismo é a primeira causa de dor. Tá. Então, sempre na nossa avaliação eu pergunto, quanto tempo faz que você não se move? E é mover com continuidade, né? A gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, escova os dentes todo dia e vai se mover uma vez por semana e tá tudo bem. Não. E aí, depois que ela vai para esse fisioterapeuta, a depender de como o cérebro do fisioterapeuta funciona, né? Ele vai te direcionar para um leque de possibilidades. Então, Grace, o importante é o paciente entender que ele precisa fazer o que dá prazer. Porque caminhada funciona, crossfit funciona, yoga funciona, pilates funciona, musculação funciona. Tem que ter prazer, eu tenho que querer ir. Né? Teve um dia, só vou te contar um caso que eu sempre conto esse caso no curso. Chegou um paciente na clínica com a mulher dele. Não conhecia a mulher dele. Ele foi fazer uma aula lá e tal, ela levou ele e a fisioterapeuta só disse assim pra mim, nossa, Érica, ela é bem centralizadora. Então, ela que trouxe ele, ela que quis que ele fizesse pilates. Eu falei, mas ela veio por quê? Ela veio também fazer aula teste, veio fazer alguma coisa? Ela disse, não, ela queria que ele viesse. E uma mulher extremamente agitada e dominadora. Tá. Esse paciente, ele teve câncer de próstata e tinha uma dor lombar que operou. E ele se manteve com dor. Ou seja, se a cirurgia tivesse sido bem indicada, ele não estaria com dor, certo? Exato. E aí, depois de algum tempo, a gente fez uma brincadeira lá na clínica, que eles tinham que escrever a curto prazo qual era o objetivo deles para o mês seguinte. Então, a gente está agora neste mês, qual é o meu objetivo daqui a 30 dias? O que eu quero na minha proposta de autocuidado? Aí ele escreveu assim, parar de fazer pilates. E entregou para a professora, entregou para outra professora, para outra físio. E a físio, uma paz enorme, falou assim, poxa, Érica, hoje aconteceu uma coisa que eu não gostei. O fulano pegou e disse lá no bilhetinho, eles escolhiam a cor, então tinham 3 opções de cores, então tudo neuroplástico, né? Eu tava ali, ele escolhe. Se eu escolho uma coisa, eu abro mão de 2, né? Tudo é consciência. E aí escrevi, trouxe para memória, porque quanto tempo faz que a gente não escreve nada? Aí trouxe, né, para presença. E aí ela falou assim, eu me senti muito ofendida porque ele disse que não queria parar de fazer pilates. Peguei o papel dele, olhei aquele papel, realmente estava escrito parar de fazer pilates, rasguei o papel e joguei no lixo. Todo mundo com seus papéis lá. E aí eu falei para ele, a profissional me chamou e falou sobre o que aconteceu. Por que você faz pilates? Aí ele falou, deu uma desculpa lá. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Vamos se situar aqui. Você fez uma cirurgia que talvez tenham te falado que ela foi bem sucedida. Mas você continua com dor, certo? Então, a tua cirurgia ela não foi bem sucedida. Se alguém até agora que te falou alguma coisa diferente disso, eu estou te dizendo que ela não foi bem sucedida. Porque você permanece com a mesma dor. Ou seja, você passou por uma intervenção invasiva no teu corpo e que não deu resultado nenhum. Você continua com dor. E aí, quando você vem, por que você veio? Porque tua mulher te trouxe? Para. Você já teve câncer. Vai viver a tua vida.
Exato. Vai viver a tua vida. O que você fizer vai dar certo, desde que você queira fazer. Então vai fazer o que te dá prazer. Não fica obedecendo o que tua mulher fala. Óbvio que ele foi embora, né? Eu espero que ele tenha ido viver a vida dele. Érica, lá no início você comentou sobre as questões ambientais ligadas à dor. Como que isso interfere realmente na dor? Como que isso tá ligado? Como é que a pessoa pode ficar atenta a isso? A gente já falou anteriormente que uma das coisas é o fator de onde se vive, né? Onde eu estou inserida. Então, o fator familiar contribui muito, Grace. Por exemplo, uma história bem bacana, assim, pra gente comparar. Quando eu tava grávida de 6 semanas do João, eu fui conhecer uma tribo na Amazônia. E tinha um indígena, um menininho, ele tava começando a andar, acredito que ele tinha entre, sei lá, próximo de 1 ano. E toda vez que ele começava a andar, ele caía, se espatifava no chão de barro. E aí, né, a gente naquela ação de, ai, não vai, cadê a mãe desse moleque? E a indígena, nem tchum. E aí, quando eu tive meu filho, eu coloquei ele numa escola bilíngue, aquela coisa firulenta, todinha. E aí eu lembro de uma mãe médica que ela pegava a filha dela, de aproximadamente 2 anos, botava em cima da bancada, que era o lugar mais alto ali da escola da recepção, e ela pegava a filha dela e fazia uma avaliação de cabeça, de ponta cabeça até os pés. E ela perguntava, fulana, você tá sentindo? O que foi isso? Você tá arranhada? Quem que te arranhou? Né? E aí, eu como mãe do amiguinho dela de 2 anos, que eles só sabem se morder um ao outro, né? Eu falava, meu Deus, tomara que ela não solte João Pedro, tomara que ela não solte João Pedro. Então, ou seja, olha como esse fator ambiental vai interferir pra caramba. E cultural, né? Então, quanto que essa criança que foi criada na grande cidade, que tem esse olhar muito mais dor, lesão, quem te machucou, esse cérebro mais alarmado, e o outro não, que o processo de andar vai ter queda. Exatamente. E quantas vezes precisava levantar, né? Aqui as crianças não podem nem andar descalço no chão, não pode nada, né? Tudo a gente tá ali, parece uns robozinhos. Né? Tanto, por isso na imunidade, né? Você não pega anticorpos, você não sabe lidar com queda. Aí você vira adulto, primeira queda que você tem, meu Deus, você cai numa depressão absurda. Primeiro emprego que você toma Exato. Né? Então é isso. Então, pensando agora, meu filho tá com 5. Pensando agora quando essas crianças hoje tiverem, sei lá, daqui a 15 anos, qual é a probabilidade de quem vai ter mais dor? Né? Sim. Será que o indígena ou a menininha da cidade grande? Né? Então, pensar nesse fator ambiental é muito importante. Porque a gente está desenvolvendo um cérebro que vai se tornar adulto. E como é que eu lido com isso? Porque foi me ensinado. Fala-se muito da epigenética, né? Que é, a pessoa, às vezes, ela tem uma predisposição genética. Então, para ter diabetes, câncer, obesidade, uma série de questões. E o ambiente que ela vive pode ajudar a que aqueles genes realmente se desenvolvam, o que você desenvolva aquilo, quanto esse ambiente pode ajudar que aqueles genes sejam silenciados, né? Então, isso é muito importante, porque o teu estilo de vida, as pessoas que você convive... No yoga eu falo muito da questão das portas de entrada, que é o que você vê, o que você ouve, o que você respira, né? Também a questão do toque. Então, tá tudo ligado. Quem que você tá vendo? Quem são as pessoas que estão ao seu entorno? O que você tá vendo? O que você tá ouvindo? O que você tá comendo? Né? Trazendo para dentro. Que ar que você tá respirando? É um ar sempre de poluentes ou não? Né? É o que você falou. Então, com o que eu trabalho? Quem são as pessoas que estão à minha volta? O que elas falam? Do que elas falam? O que elas pensam? As pessoas que eu sigo no Instagram falam no quê? Será que todo dia eu sento a bunda no sofá para ficar vendo... noticiário de coisa ruim? Será que eu tô ouvindo as pessoas do mimimi, né? Isso é muito importante que você falou. Na verdade, são estímulos sensoriais, né? Estímulos sensoriais. E a gente vai sendo condicionado a isso, né? Exatamente. E é realmente, porque tá lá nervos, né? Nervo olfatório. Eu fiz um curso, uma introdução de um método somático. E olha quanto que a gente é alucinado, Grace. Por exemplo, planta tem cheiro. Só que a gente automatiza tanto que a gente passa do lado de uma planta e não sente o cheiro dela. Não sente cheiro de mais nada. E aí, nesse curso, duravam 5 dias. Sei lá, no terceiro dia... Eu acho que eu demorei uns 3 dias pra entender que eu não era fisioterapeuta. Que eu era além de fisioterapeuta. Porque, de novo, é uma coisa que é condicionada, né? Quem que você é? Eu sou fisioterapeuta. Exatamente. Você é Érica Batista. Exato. Né? Você tem todo um conhecimento e percepção além de saber fazer aquilo que você... E a fisioterapeuta é um personagem. Isso, né? Exatamente. Então, eu passei uns 3 dias pra entender que eu não era
fisioterapeuta. E aí, teve algum dia que eu passei, era um jardim fechado, e eu passava, blá, 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 de novo no automático, né? Daqui a pouco eu passei no jardim, eu comecei a sentir o cheiro das plantas. Uau. E eu falei, gente, essas plantas têm cheiro, eu nunca senti. Por quê? A gente não é ensinado a entender que nós estamos vivendo num mundo, que esse ambiente, ele tem vida e respeitar, né? Exato. E interagir também com esse ambiente, né? Se integrar, se integrar. E uma coisa que, por exemplo, eu faço bastante. Meu marido fala, você é Greenpeace, né? Baixou o Greenpeace aqui. Por exemplo, eu vou na praia, eu não consigo ver uma coisa no chão e não pegar. Nossa, eu sou igual. Né? E aí eu pego as crianças, porque a gente tem que educar, né? Então tem que trazer essa consciência, pego as crianças. O que você tá fazendo, tia? Vem cá. Eu tô catando, vamos ver quem cata mais. E aquilo ali vira uma brincadeira deliciosa, né? Porque quem jogou lá, Grace? Exatamente. Ser humano, né? Exato. E é engraçado que vai passando os anos, a gente vai criando cascas de padrões que fica cada vez mais desafiador da pessoa perceber isso que você está falando. E até ligado a essa questão de idade e relacionada à dor, o ambiente. As pessoas falam muito, né? Eu tô com essa dor aqui, é a idade. Tô ficando velho. Tipo, mas dor tem a ver com idade? Tipo, tá... Porque assim, eu já dei aula para uma mãe e 2 filhos. Eu não lembro mais ou menos a idade, se era 14, 12, era mais ou menos assim. Érica, duros. Assim, mas não tinha movimento no corpo daquelas crianças. Eu falei, será que eles não jogam bola? Será que eles não brincam lá embaixo? Será que eles não passam carrinho assim no chão agachados, né? E eu fiquei pensando, não, eu acho que eles só ficam no sofá ou numa cadeira curvadão lá, fazendo só aquilo. Então, essa criança, ela também pode ter dor da mesma forma que uma pessoa com 40, 50, 30 anos pode ter dor. Sim. Dor tem a ver com idade, não? Não. O que tem hoje na literatura, quando a gente vai pesquisar disfunções, por exemplo, na coluna, tem algumas disfunções que são mais acometidas o público idoso. Por exemplo, estenose. Então, estenose de coluna é muito mais comum no idoso. Mas mesmo isso, Grace, sei lá, osteoartrose. Osteoartrose é super comum em mulher pós-menopausa. O que é osteoartrose? Osteoartrose é a degeneração da coluna. Então, a gente tem ali acima dos discos e algumas articulações sinoviais, a gente tem o processo degenerativo. Como tem, por exemplo, no hálux, na patela. Aí você vai ficando com dor porque aquilo vai... Então, que começa como um processo inflamatório, mas aí é uma perda dessa cartilagem articular. Super comum em mulher, pós-menopausa. Mulher, a gente vai envelhecer. Eu quero chegar, sei lá, aos 100 anos, mais ou menos. Brinco se ninguém me estressar muito até lá. Também viver estressada não dá. Então, quero chegar. Então, vou passar pela menopausa. Isso tá se aproximando, né? Então, a gente começa a ter cabelo branco, a gente começa a ter rugas. Então, isso é um processo natural do envelhecimento. Então, a gente vai ter, sim, alguma alteração na coluna. Sim, é esperado. Ou morre cedo. Mas o que a gente faz para prevenir essas incapacidades? E, de novo, a gente volta lá no protagonismo. Né? Não é externo, não é um medicamento, não é a pílula mágica, não é o colágeno, não é a condroitina, não é isso, não é intervenção, não é agulha, se eu não tiver uma vida consciente de práticas saudáveis, práticas de vida, né? E aí engloba tudo, terapia, exercício físico, alimentação, né? Fazer o que gosta, ter prazer na vida, né? Ou levar uma vida insatisfeita, desprazerosa e tudo, né? Então, é trazer esse protagonismo pro viver. Então, quando alguém fala assim, tô com dor porque eu tô velho, não é. Isso aí é... Que doideira, né? Você sabe uma coisa que eu também queria te perguntar, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Eu estalo muito fácil. Então, por exemplo, eu percebo que às vezes eu tô aqui, aí do nada eu... Aí sempre foi assim, desde criança. Isso faz bem? Estalar assim, as costas? Não tem contraindicação. Antigamente, a gente acreditava que esse estalido era ar dentro das articulações sinoviais e esse ar, ele comprimido, ele estalava. Então, esse barulho era de estalo. Tem um estudo recente, eu não cheguei a ler esse estudo, mas eu vi por alto no Instagram de alguém que estuda muito bem dor. Eles fizeram uma prática de manipulação. Então, esse thrust... Esse estalido chama manipulação. Então, eles fizeram nos dedos da pessoa e fez ressonância antes e depois. E aí, comparou o que acontece a nível intraarticular. Então, esse não é o estalido, não é o ar.
estourando. Na verdade, quando o ar depois que o ar... Deixa eu interpretar aqui de uma maneira mais orgânica. Não é que estourou e ficou com barulho. Entende? Então, é um processo inverso. Então, quando eu tenho barulho, ele criou a bolha. Então, a bolha nasce, assim, digamos, então do barulho. Não estourou. Entende? Então, esse barulho é a bolha ali surgindo desse espaço mesmo, né? Porque a gente tem líquido, então, eles fizeram isso no dedo. E não tem contraindicação. É que a gente sente um prazer depois. Né? Exato. Por que a gente sente esse prazer? Você sabe? Porque é tão bom, alívio, né? A gente um alívio. Por isso que muita gente também vai em quiro, né? Porque o quiro, ele tem essa parte de manipular. Mas aí tem que tomar outro cuidado. Porque tem acidentes que acontecem sim com a quiro. Que às vezes até subdivulgado. Tá. Mas não é porque estala que colocou no lugar. Não é porque estala estava fora do lugar. Não é porque estala que está tratando. Entendi. Né? Então, o tratamento não é só o estalar. Não é só o trust. Às vezes precisa de coisas além de. Entendi. Que legal isso. Quero te fazer mais algumas perguntas. A primeira delas é: eu devo treinar com dor? Porque essa é uma pergunta que já estava na minha cabeça. Eu falei, preciso perguntar isso para ela. Às vezes a pessoa tá lá, machucou a coluna, tá com alguma sensaçãozinha de dor, ou ela distendeu o músculo. Foi lá, tava fazendo alguma coisa, foi jogar bola, sei lá. Distendeu a musculatura. Tudo bem treinar com dor? Essa dor não deve ser mexida. Como é que funciona? Muito boa a tua pergunta. Porque até então, por exemplo, quando eu fiz fisioterapia há 15 anos, era assim, ó, gelo e repouso. Né? Qual o protocolo? Gelo e repouso. Hoje não. Hoje a gente sabe e está muito bem comprovado que a gente com dor, até para não cronificar, até para o cérebro não processar isso como algo que faz parte de mim, a gente precisa se mover. Então, o movimento, ele é um analgésico natural. Tá? Às vezes a gente vai precisar de alguma ajuda de alguns medicamentos, mas isso é bem pontual. Né? Então, às vezes, para startar daquela crise, ou não, dependendo do corpo, ele nem vai responder bem ao medicamento, ele vai responder bem ao movimento. Só que o que acontece, Grace? Muita gente faz, sei lá, uma sessão, uma aula de yoga e acha que aquilo ali já é o suficiente. Já resolveu, né? E, de novo, por que você não vai caminhar agora? Por que você não vai estar presente? Será que você estava realmente presente? Né? E isso não é garantia de uma vez só e acabou, né? Então, se perceber também que ao longo desse autocuidado, a dor ela vai reduzindo. Eu já tive episódios, na minha vida, já tive episódios agudos de dor cervical, de dor lombar. Eu fui trabalhar, porque eu adoro o que eu faço. Isso é raro, né? Mas eu amo o que eu faço, amo o meu propósito. E aí, junto com meus pacientes, eu me mexia. Então, geralmente, eu sou muito do feedback verbal. Mas com dor, eu vou e me mexo junto também. Entendi. Porque é uma maneira do cérebro distrair. Se, por exemplo, eu distendi um músculo da minha coxa, eu não devo alongar, devo? Não. Como é que funciona? Não, porque né? a distensão, vamos imaginar aqui, né? Então, a parte lá de isquiotibiais, a parte posterior. Tá. Então, imagina que esse tecido aqui, ele é o sistema miofacial, lá o músculo. E aí, depois eu preciso que você fale o que é miofacial. Nossa, essa é outra pergunta aqui na manga. Então, o sistema facial contempla a parte de músculo. Então, quem é carnívoro, quando a gente vai lá cortar a carne, você vê que eles têm vários... minha avó chamava de tendão, mas não é tendão. Aquela parte branca? Aquela parte branca. Então, isso faz parte da fáscia. Aquilo é uma fáscia? Aquilo é uma fáscia. Tá. Aquilo é uma aponeurose altamente inervada. Então, o tecido muscular, ele está envolto nesse sistema, no caso facial, no miofacial, músculo, ele está envolto por essas camadas. Tá? Para quê? Para que os nossos músculos, eles se contraiam de uma maneira organizada. Então, não adianta um para a esquerda, outro para a direita. Então, é uma organização. Então, se, por exemplo, o sistema puxa para um lado, todo mundo vai para aquele lado, né? E aí, a partir desse olhar miofacial, quando eu tenho uma distensão, eu tenho uma ruptura desse tecido. Então, é uma lesão, sim, né? Então, eu preciso entender do tempo de reparo. Porque eu não posso, de novo, chegar no tecido que está esgarçado machucado e puxar ainda mais. Ele precisa ser reparado.
uma boa fisioterapia, uma boa avaliação, um tempo de reparo, porque isso é outra coisa que o cliente tem que entender, o paciente, o aluno, enfim. Tem tempo para tratamento. Não é 10 sessões, não funciona. É só Não o é start número, inicial. né? O corpo Não é não número. entende número, Não né? é número. Então, a gente tem que entender o tempo de reparo no nosso corpo. Você falou de hérnia lá no início. A hérnia de disco, ela tem quase 96%, 93% de chance de reabsorção. Quanto pior a hérnia, maior a chance de reabsorção. Isso é muito importante todo mundo saber, Grace. Porque Né? a pessoa já vai pra cirurgia se deixar, né? Ou então ela vai ficar arrastando corrente, daqui a 2 anos ela tá achando que a dor dela ainda é causada da hérnia. Ainda é causa da hérnia. Então, as pessoas ainda estão muito nessa mentalidade que o que foi imposto e acabou, o corpo não vai mudar, porque o corpo não é inteligente, né? Então, tem um tempo de 12 semanas até 2 anos para a hérnia de disco ser reabsorvida. Imagina se essa pessoa for protagonista da história dela. Muda tudo. Né? Exato. Então, eu preciso entender que se tem um tempo de reparo, eu só vou trazer outras intervenções se não funcionar o que é convencional. O que é convencional? Movimento. Ela tem que fazer o que ela gosta. No meu caso, por exemplo, yoga, acupuntura, método neuromiofascial, pilates. Você disse, não gosta de academia. Para que você vai para academia se você não gosta? Vai fazer outra coisa. Você tem como fortalecer o teu corpo, né? E quando a gente fortalece corpo, não é só corpo físico, né? Sim. Você tem como fortalecer o teu corpo de outras possibilidades. Porque não é só musculação. Exato. Não é só, né? Outro dia eu fui jogar vôlei. Treinamento de vôlei. Fazer aula mesmo. Era só o treinamento de jogar a bola certo na parede. No outro dia eu tava com a musculatura do braço toda dolorida. Eu fiquei... A corrida que ela dava, vai pra frente, vai pra trás, volta. Eu amei pela questão cérebro, porque eu amo tudo que estimula meu cérebro, né? Essa questão de novas conexões neurais e tal. Tudo que desafia... eu parecia uma barata tonta. Eu falei, não é possível. Eu achei aquilo demais, cara. Dança, por exemplo. Eu adoro dança porque eu fico... nossa, isso aqui tá duro, eu não sei fazer o movimento. E é uma coisa que eu nunca faço. Eu adoro fazer coisa diferente por conta disso. Neuroplástico. Novos brotamentos. Então, o profissional do movimento, ele precisa entender que hoje o exercício físico é neural. Novas sinapses e novos brotamentos. O cérebro de quem se move é um cérebro diferente. Olha, muito interessante. Eu não sabia disso. Neuroplástico. Então, você é neuroplástica. Você tá atrás de novas conexões e novos brotamentos, né? Isso é legal você falar, porque muitas pessoas acham que o cérebro é aquilo e acabou, né? A pessoa entender que tudo que ela tá fazendo ali, ela tá criando, né? Novas conexões neurais e a importância disso, né? Novos brotamentos. Brotamento celular, brota. Então, não é essa de chegou, maturei, saí da infância, agora o que eu conquistei já era, né? Claro, a gente tem picos de oportunidades. Por isso que uma criança que aprende inglês, ela aprende no momento oportuno, né? Tá. Eles chamam de período crítico. Eu não gosto dessa palavra, eu gosto de período oportuno. Então, tem essas oportunidades. Mas, cara, até quando a gente tem, por exemplo, um AVC, um Alzheimer, um Parkinson, com o movimento, a gente tem essa capacidade de regressão dos sintomas e ter muito mais capacidade para a vida, mas precisa se mover e não é a custas apenas de medicamento. Porque, de novo, não é externo, o negócio está interno. Então, se a gente pudesse fechar com um pensamento, com uma conclusão. Então, a pessoa, ela tem dor, ela fica desesperada, vai lá no médico, o cara fala que é cirúrgico, ela tem N dores, agora ela tá entendendo que essa dor dela, fala assim, porque imagina, ela chega pra você, chega lá, você fala pra ela, olha, vamos falar das suas emoções? Você tem muita raiva de alguém? Se é uma pessoa que faz o que você gosta, ela vai falar, não, mas peraí, eu vim pra tratar isso aqui, você não vai me passar o movimento? Porque é aqui que eu tô com dor, isso aqui. Então, ela começa a entender agora que essa dor dela, dessa hérnia, cara, isso não é só a postura, isso não é só aquela... Ela precisa entender que é um todo, que o movimento gera cura da dor, porque às vezes ela vai no médico, o médico vai falar pra ela, para de se mover, que é o que muito acontece, Sim. que eu já recebi de aluno, não, o médico falou que eu tenho que ficar em repouso. E eu, como eu não sou médico, eu falo, cara, se der alguma merda, eu falo, não, deixa a pessoa lá, né? Na verdade, é um autoabandono, né? Porque é nesse momento que ela precisa se mover mais, Grace. Olha, que interessante. E quando ela se move, ela sente a dor, como é que funciona isso? Porque, por exemplo, ela tá vendo agora, gente, ela vai falar assim, eu vou falar com a Érica, porque
quanto eu tô com dor no joelho, tô com dor na coluna, tô com dor, não sei, tem a hérnia, não sei de onde, ela tem um monte de coisa. Mas aí, às vezes, ela vai fazer algum movimento, ela sentiu. Por exemplo, outro dia aconteceu na minha aula. A pessoa, ela já tinha uma hérnia na lombar. Eu não sabia, claro, era uma aula aberta. Várias pessoas, mas eu sempre no começo falo, observe o seu corpo, né? Tudo aquilo. E aí, depois ela me mandou uma mensagem falando que ela ficou com dor na lombar, me falando que ela tinha uma hérnia, Como é que acontece? O que eu faço num caso desse? Assim, de novo, a culpa sempre é o outro, né? A culpa sempre é o outro. Então, quanto que eu me permiti respeitar o meu limite ou eu fui além do meu limite? No caso, o aluno, você estava falando. Tá. A pessoa que tá com dor, né? É o conhecimento, né? É o conhecimento. Porque é tanto esse elo de conexão. Por que a lombar tá tão fraca, assim, digamos, tá tão desestabilizada que um movimento que não deveria, por exemplo, ser prejudicial, agora foi, né? Então, onde que esse elo precisa ser reforçado? E aqui eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho a torácica muito rígida. E aí, a cervical e a lombar mais hipermóvel. Eu tenho que trazer força para o meu corpo, Grace. Não adianta eu ficar só, sei lá, no alongamento, nas mobilidades, até tudo bem para torácica. Mas eu sou muito móvel. Então, quem, por exemplo, já pratica yoga, você provavelmente deve ser hipermóvel, né? Então, as pessoas precisam de estabilidade, rigidez. Isso é dado, inclusive, pela alimentação. Né? Como tem estabilidade? Comendo mais coisas da terra, né? Na Ayurveda ensina isso. Então, eu tenho que comer mais cenoura, mais batata doce, mais raízes, né? E aí, eu trago esse enraizamento. Então, por que ali é minha... Onde incomoda, onde quebra? Por que não tem uma sinergia ali, né? Mas tem pessoas que são mais rígidas que elas precisam do oposto, né? Sim. E aí, cada pessoa vai se olhar e falar assim, eu sou muito rígida mentalmente, fisicamente, eu preciso soltar um pouco mais. A pessoa que ela é mais molinha, não sei o que, ela precisa de mais rigidez. Porque a gente sempre tende aí naquilo que a gente tem a facilidade, né? Sim. Por exemplo, a pessoa que tem mais flexibilidade, ela tende aí no que ela já, né? Vou me soltar aqui, é meu negócio. Só que aí, quando ela vai fazer uma força, ela é a primeira a desistir. Ela fala, não, eu tenho que fazer uma força pra vida, eu tenho que fazer... Isso me assusta, né? O muito rígido também é o contrário. A pessoa que ela é muito rígida, quando ela tem que se soltar, não. E contrai, e aperta. E quando cria mais tensões. Soltar, o cara fala assim, não vou soltar, não. A pessoa já criou tanta casca, né? E aí, cada um tem que se observar até o que é esse ponto de dor. Seria, tipo, eu posso me movimentar, mas entendendo. Tipo, até aqui dá. Então, eu vou trabalhar... É isso? Sim, e outra coisa que é muito importante. A questão da importância que eu dou para aquilo. Por exemplo, eu tava numa aula lá de yoga e eu falei assim, vou testar, vou mais um pouquinho. Eu vou mais um pouquinho. Uma coisa, né, de geminiana que sempre vai além de. Aí eu comecei a testar e o exercício era bobíssimo de levar a escápula, daqui a pouco o músculo, entrou em espasmo. Aí eu falei, ai meu Deus, que dor é essa? Que porcaria que eu fiz. Ou seja, eu fui testando os meus limites até dar meme, né? E deu M. Só que aí eu falei, ai meu Deus, agora é pronto. Agora eu vou ter que me mover mais, né? Assim, no sentido de mover mais, inclusive de não ficar pensando nisso, porque daqui a pouco o sistema vai reorganizar. Então vamos focar no que importa. Quando eu terminei a aula, Grace, eu já não tava mais com dor. Mas se a pessoa te manda mensagem e fala que a tua aula deu dor nela, ela tá muito importando com aquele negócio. Porque se ela trouxesse outro pensamento, não, então o que eu posso fazer agora para modificar? Porque eu rompi com a barreira de além de, né? Além do que eu deveria. Tá. E aí, tudo isso é consciência. E a consciência passa pela mudança de comportamento. Será que se tua aula tivesse sido a melhor de todas, ela teria te mandado mensagem para elogiar? Exato. Né? Então, como é que eu enxergo isso? Porque eu tenho consciência que não foi a professora do yoga. Eu tenho consciência que eu passei do meu limite e por isso eu me machuquei. E aí eu também não dei importância. Então, no final da aula, eu já não estava também... Sabe? Então, às vezes, desfocar. Eu sempre brinco, o paciente quando vem, por exemplo... e tem outro problema. Quando você vem de muitos profissionais da área da saúde... Você fica tão padronizado com cinesiofobia e hipervigilância que o teu prognóstico é ruim. Ou seja, quanto mais contato com profissionais da área da saúde eu tenho, pior é meu prognóstico. Então, tem paciente que chega comigo e fala, não posso rodar. Como não pode rodar? E se você tiver que no carro, por exemplo, pegar alguma bolsa, alguma coisa atrás, você não vai rodar? Girar o tronco assim, você fala? Girar o tronco. Então, que pro yoga é uma ação visceral.
Exatamente. Aí a pessoa começa a se mexer como um robozinho, porque agora ela tem padrão para fazer. Porque alguém botou ela na caixa. Ah, porque alguém falou pra ela que ela não podia fazer Não pode aquilo, porque rodar. aquilo machuca, porque aquilo... Entendi. Então, quando o paciente fala para mim, não posso rodar, porque o doutor disse que eu não posso rodar, ele é um paciente que vai demorar mais ainda para se recuperar, porque agora ele está pensando o quanto que o rodar, que é um movimento natural, que a gente foi feito para rodar, foi feito para inclinar, foi feito para estender, foi feito para flexionar, quanto que o movimento que é natural e orgânico, agora eu tenho que ficar pensando, ou seja, o cérebro dele já alarma antes. Então, ele vai dar mais trabalho e talvez o prognóstico dele não seja favorável porque ele está cheio de crenças, porque alguém disse para ele que ele não pode fazer algo que é orgânico. Nossa, muito interessante isso. Porque realmente, eu percebo que quanto mais eu fico pensando naquilo, ao invés de relaxar e falar assim, eu vou fazer coisas mais leves, eu não sei o quê. Parece que mais aquilo fica... Né? Quanto mais eu penso naquela dor, é o que você falou. Eu fico tudo ali pra aquela dor. Ai, não. Ah, mas se eu fizer isso vai doer. Não, mas aí parece que eu vou ficando mais dura. E aquilo... Atenta, né? Porque é um mecanismo de proteção. Doideira, Né? É um mecanismo de proteção que a gente não evoluiu. Porque aí ela não é mais lesão, né? Muito bom. Resumo do resumo, movimentem-se. Tá com dor, movimento. Tudo é trabalha estresse, reduz a ansiedade, come bem, dorme bem. Previne doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, diminui risco de doença cardiovascular, né? Previne câncer, ou seja, que plano de saúde é esse, cara? É um baita plano de saúde o movimento, né? Caminhar. Galera, ela trouxe aqui, não subestime uma caminhadinha de 15 minutos. Incrível. Mas aí tem que gostar, né? Você tem que ver, colocar, né, o sentimento positivo. A motivação. Acho que todo mundo que tá assistindo aí agora, depois de sair do podcast, vai parar e pensar um pouquinho como é que tá a vida e que sentimento que você pode colocar nas coisas que você tá fazendo. Porque Intenção, agora né? eu entendi ainda muito mais isso pela questão da dor. Toda vez que eu sentir uma dor agora, eu vou repensar muito, vou lembrar de todas essas suas falas sobre isso. Porque a gente traz consciência, né? Então, a sociedade precisa disso. Sair de um padrão alienado para um padrão consciente. Exatamente. E também entender, os profissionais precisam entender que dor não é frescura. A dor, ela existe, ela é real. Tá. Mas o paciente precisa se mover e precisa se mover cada vez mais. Com acupuntura, com osteopatia, com terapia manual, com a fisioterapia mais convencional, que também funciona, mas eu preciso entender que tudo é um processo. A criança, quando ela aprende a andar, ela não é do dia para a noite. Ela primeiro estendeu, depois ela rolou, depois ela sentou, depois ela ficou em pé, com apoio, né? Um dia ela vai andar. Então, é um processo. Pra mim, foi maravilhoso esse papo. Pra mim também. Sempre é muito bom informar. Érica, quer deixar suas redes sociais? Como é que a gente te acha? Porque até eu vou fazer aula. Gente, ela dá curso. Fala um pouquinho, como é que o povo te acha? Eu tenho curso de atualização em coluna, né? Que é o grande barato, o grande sentido, o grande propósito da vida. Então, eu ando o Brasil inteiro, as principais capitais, ensinando profissionais do movimento a como atuar com dor. Principalmente dor na coluna, né? Mas dor é dor. E atendo aqui em São Paulo, na Zona Sul, na Vila Mariana, aqui pertinho do ginásio de Ibirapuera. Tem uma clínica lá com uma equipe de fisioterapeutas. E também tem professora de yoga, né? Então, tem massoterapeutas. Então, a gente trabalha nesse conceito de integralidade, né? Perfeito. E eu sempre digo, tem osteopata, tem acupuntura. Então, sempre quando eu digo, até aqui eu consigo ir. A partir de agora, você vai para outra etapa. Você vai conhecer fulano, você vai lá com ciclano. Então, trazer essas inteligências do que é integral. Uhum. Isso, sim, é a saúde que funciona. Bom, eu tô no Instagram, Érica, com KB Batista. E vocês podem me achar por lá e... Érica B. Batista. Vai aparecer aí pra vocês também. E não levar pro lado pessoal meus puxões de orelha. Parem de tomar Coca-Cola e comer bolo de chocolate. Exato. Maravilhoso. Obrigada. Muito Foi obrigada. uma honra ter você aqui. Cara, isso aqui dava 5, 10 horas de papo, porque ela tem muita coisa. Depois assistam os vídeos dela no Instagram. É aula atrás de aula. Maravilhoso. Obrigada. E quero agradecer você também, que está aqui nos assistindo, mais uma vez, no nosso segundo episódio. E se você gostou desse podcast, deixa aqui um comentário. Quiser também ver outros temas, outros profissionais aqui, coloca aqui também pra gente, que nós estamos abertos aí para sugestões. Também dúvidas sobre dor, deixa lá pra Érica no Instagram, Érica B. Batista.
E é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.